Essa é uma história real, enviada por um dos nossos inscritos e editada por mim para compartilhar com vocês. Para garantir a segurança e o anonimato de todos os envolvidos, troquei os nomes e alguns detalhes, mas a essência desse relato é totalmente verdadeira. Se curtir o vídeo, dá um like e deixa um comentário. Vou fazer o possível para responder todo mundo. Então, lá vai eu, Cristina, 23 anos, na luta do curso de enfermagem, cheia de plantão, prova, estágio, aquela loucura que só quem vive sabe. Deixa eu contar mais de mim. Eu moro sozinha. Finalmente consegui meu cantinho depois de muito apertar o orçamento, aquela liberdade que todo mundo quer, mas que no fundo às vezes dá um medinho. E sim, dizem que sou bonita, modéstia à parte, cuido bem de mim, viu? Um dia, tô lá no meu intervalo, tava dando uma olhada nas redes, quando recebo uma mensagem da minha amiga, a Gabi. Ela já começou daquele jeito. Amiga, preciso de um favorzão. Pensei logo, lá vem. Mas fui ouvir. E ela veio com essa. Você não quer dar uma ajudinha pro meu pai? Ele tá precisando de companhia, de alguém pra ficar com ele. Seria umas 3 vezes na semana, apenas. Eu já tinha visto o pai da Gabi algumas vezes, então sabia mais ou menos quem ele era. O cara devia ter uns 65 anos. Mas olha, era um coroa bem conservado e esperto, sempre com aquele ar de quem sabe das coisas, sabe? Mas agora, por causa da cirurgia, ele estava meio limitado, não podia fazer muito esforço. A Gabi estava bem preocupada, como ela é filha única, e o pai é divorciado, não queria chamar qualquer pessoa para ficar com ele. Ficava com medo de colocar alguém estranho em casa, sem saber se podia confiar, sabe? Além de tudo, ia entrar uma graninha a mais, o que era um alívio, porque meu aluguel tinha acabado de aumentar. Viver sozinha tem suas vantagens, mas também pesa no bolso. Então, quando a Gabi falou em me pagar pelo trabalho, pensei, é isso, tô dentro. No primeiro dia, lá fui eu para casa da Gabi. Cheguei um pouco ansiosa, pensando em como ia ser, mas fui firme. Quando toquei a campainha, quem abre a porta é a Gabi, já toda pronta para sair pro trabalho. Ela olhou para mim e deu aquele sorriso de alívio, como quem pensa, ufa, agora meu pai tá em boas mãos. Entrei e logo na sala já vi o senhor Aparecido, sentado na sala, vendo TV. Fez questão de se levantar e vir me cumprimentar. A Gabi me chamou e já foi explicando umas coisas rapidinho, dizendo onde ficavam os itens principais na cozinha, falando das comidas que o pai dela gostava e, claro, as medicações para dor e antibióticos que ele estava tomando por conta da cirurgia. E aí, antes de sair, deu uma última olhadinha em mim e disse, confio em você, Chris. Qualquer coisa, só me manda uma mensagem. Logo que a Gabi saiu, fui direto para a cozinha, organizar as coisas e já começar o almoço. Comecei a ver o que tinha na geladeira e nos armários, pensando no que fazer, quando de repente ouço passos. Era o senhor Aparecido, que chegou com aquele jeitão simpático, puxando assunto. Ele devia passar muito tempo sozinho, e já percebi que aquela companhia era ouro para ele. Perguntou de onde eu era, sobre o curso de enfermagem, e foi soltando umas histórias de quando era mais novo. Fiquei rindo e me senti bem à vontade. Acho que essa rotina não ia ser nada mal. Enquanto eu estava ali cuidando do almoço, percebi que o senhor Aparecido dividia o tempo entre o celular e a TV. Às vezes eu escutava ele conversando bem animado, soltando umas risadinhas e falando mais baixinho, como quem tá todo empolgado. Pensei, olha só, o coroa tá na ativa, hein? Deve ser alguma paquera. O dia correu numa boa. Dei aquela ajeitada básica na casa. Nada demais. Só uma organizada para deixar tudo no jeito, sabe? Passei um pano na sala, lavei umas louças e organizei algumas coisas que estavam fora do lugar. Lá pelas tantas, ele ainda soltou um, opa, tá ficando tudo em ordem por aqui. E dava para ver que ele estava adorando ter companhia e a casa arrumada. Foi um primeiro dia tranquilo, e voltei para casa até mais leve, achando que ia curtir essa rotina nova. A Gabi, às vezes, tinha que cobrir folgas no período da noite no trabalho dela, o que deixava o senhor Aparecido sozinho em algumas noites. Em uma dessas noites em que a Gabi não tinha dormido em casa, eu cheguei cedo na manhã seguinte para trabalhar. Toquei a campainha, mas nada de resposta. Fiquei ali um tempinho, meio na dúvida, pensando se ele tinha saído ou se estava dormindo. Como a Gabi tinha me dado uma cópia da chave para essas situações, resolvi não esperar mais e entrei devagar, tentando ser discreta, caso ele estivesse dormindo. A intenção era só dar uma conferida para ver se estava tudo bem. Fui me aproximando do quarto dele, e quando cheguei perto da porta, percebi que estava entreaberta. Olhei, para dar uma conferida, se estava tudo bem. E aí, tomei um susto daqueles.
Na cama estavam ele e uma moça, deitados, sem roupas, tranquilinhos, como se estivessem dormindo, e para completar a cena, a TV ligada, rolando um filminho daqueles, sabe? Eu congelei por um segundo, sem saber o que fazer. Meu coração disparou. Porque, sério, não esperava ver aquilo. Não sei nem como reagir direito na hora, mas sabia que precisava sair de lá sem fazer barulho, para não interromper aquela cena. Fiquei um tempo parada, meio em choque, mas logo pensei, tenho que agir como se nada tivesse acontecido. Então fui para a cozinha e comecei a mexer nas panelas, fazendo o maior barulho possível. A ideia era chamar a atenção deles, fazer com que percebessem que eu já tinha chegado. Fiquei mexendo nas coisas, batendo utensílios na bancada, fazendo de propósito para ver se eles se ligavam. Não demorou muito. Comecei a ouvir barulhos vindo do quarto, como se eles estivessem se mexendo. E então, quando olhei para trás, vi a moça saindo de lá, toda apressada, com pressa de ir embora. Ela passou por mim sem nem me olhar direito, quase voando pela casa. Notei que ela era bem jovem, bonita, e me dei conta de que devia ter mais ou menos a minha idade. Fiquei ali, meio paralisada, sem saber o que fazer ou pensar. Quem diria que o Senhor Aparecido estava pegando uma novinha? Antes de continuar, não esquece de deixar seu like se está gostando da história, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos. E me conta nos comentários o que você está achando. Agora vamos voltar para a história. Quando o Senhor Aparecido apareceu na cozinha para tomar o café, ele estava meio sem jeito, como se estivesse tentando se ajustar à situação. Mas como sempre, deu aquele jeitinho de disfarçar, tentando mudar de assunto. Ele deu uma risadinha e falou, a médica disse que eu tenho que fazer fisioterapia. E olha, tô fazendo direitinho, hein? Ele disse isso todo descontraído, como se a piada fosse o suficiente para dar uma amenizada no clima. Até ri um pouco, mas dava para perceber que ele estava meio sem graça. Acho que ele sabia que eu tinha visto tudo, mas preferiu continuar naquele jogo de fingir que estava tudo normal. Eu não comentei nada com a Gabi sobre o que tinha acontecido. Achei que, sei lá, era desnecessário. Não queria causar um climão. Ainda mais porque o Senhor Aparecido parecia querer levar tudo numa boa, e não queria dar mais peso à situação do que já tinha. Fiquei na minha, como se nada tivesse rolado, e segui o dia, sem tocar no assunto. Depois do almoço, o Senhor Aparecido tinha o costume de tirar um cochilo, algo de mais ou menos uma horinha. Ele estava demorando mais do que o normal para sair do quarto, e eu sabia que estava na hora do remédio dele. Fiquei ali esperando, mas como ele não dava sinal de vida, resolvi ir até lá. A porta estava entreaberta, então dei uma espiada e, para minha surpresa, ele estava assistindo os filminhos dele. E ainda estava segurando o cano. Fiquei até espantada com o tamanho. No dia em que vi ele com a garota, não estava armado, mas agora com ele ali, naquela vibe, deu para ver que era enorme. Fiquei ali por um tempo, parada. A curiosidade me prendeu, e fiquei observando sem querer interromper. Confesso que, mesmo tentando manter a calma, senti até um arrepio. Não estava preparada para aquilo. E a situação toda foi um choque, algo que eu não esperava de jeito nenhum. E jeito como ele tocava no trompete, me despertou uma euforia que eu não sei explicar. Me voltou à mente a imagem dele deitado na cama com aquela moça. Agora entendo que ele mesmo com a idade que tem ainda está apavorando as meninas. Isso me despertou até uma certa excitação. Então resolvi bater na porta para cortar o barato dele. Senhor Aparecido, está na hora do seu remédio? Falei de forma bem alto. Ele de pronto respondeu. Só um minuto. E eu ouvi ele se mexendo lá dentro, provavelmente se ajeitando. Fiquei na porta esperando, mas sem pressa, já que sabia que ele precisava de um tempinho para se organizar. Depois de alguns instantes, ele pediu que eu entrasse, mas não consegui deixar de notar, mesmo por cima da roupa, que o volume ainda estava grande e ia demorar um pouco para baixar. Dei seu remédio e saí em seguida, voltando aos meus afazeres. O pensamento da cena martelava na minha cabeça. A imagem ficou ali, rondando meus pensamentos, e eu não sabia bem o que fazer, mas tentava mostrar naturalidade com tudo aquilo. Apesar das visitas frequentes, eu nunca mais flagrei as meninas por lá. Ele parecia ter o cuidado de sempre fazer com que elas saíssem antes de eu chegar. Era como se ele soubesse o que eu poderia pensar, ou talvez simplesmente não quisesse que eu visse mais nada. De qualquer forma, a rotina seguiu, e as coisas meio que voltaram ao normal, com ele continuando a sua vida e eu cumprindo o meu papel. Teve um dia que desci do ônibus para ir até a casa do Senhor Aparecido, mas no caminho, uma chuva muito forte me pegou de surpresa. Não dava para correr, e a chuva estava tão intensa que logo me vi toda ensopada. Quando entrei, o Senhor Aparecido me olhou com aquela cara de surpresa, mas logo se ofereceu para me ajudar.
dizendo: "Nossa, você tá toda encharcada. Vem, vamos te esquentar." Ele, preocupado, ofereceu uma roupa da Gabi, enquanto minhas roupas secavam. Fui até o quarto, e ele apareceu com um shortinho bem curto e uma blusa que, sinceramente, não cobria quase nada. Quando vi, não pude deixar de comentar: "Isso não vai servir." Mas ele insistiu, dizendo que era a única roupa que ele tinha encontrado no momento. Eu até tentei dar uma desculpa, mas ele parecia tão determinado a me ajudar que acabei aceitando. Fiquei meio sem graça, mas no fim das contas não tinha muita escolha. Fui até o banheiro me trocar, e sério, eu não estava nada à vontade. A roupa era tão curta que me senti completamente exposta, mesmo tentando me acostumar com a situação. A sensação de estar sem nada, quase vulnerável, era visível. Fiquei ali no banheiro por alguns segundos, tentando juntar coragem para sair e voltar à sala. Mas não pude negar que o desconforto me acompanhou o tempo todo. Quando voltei do banheiro, ele soltou uma piada, tentando quebrar o clima. Caiu como uma luva. Ele deu uma risadinha, me olhando de cima a baixo com um ar de malícia, mas eu só dei um sorriso sem graça, tentando fazer de conta que estava tudo bem. Percebi que naquele dia ele estava puxando mais papo do que o normal. Sempre que eu me movia por lá, ele vinha atrás com algum pretexto, como se quisesse ficar perto. Fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque isso estava bem diferente de como ele costumava ser. Foi quando o telefone dele tocou, e sem querer, acabei ouvindo a conversa. Pelo jeito que ele falava, deu para perceber que a paquera dele daquele dia tinha furado. Ele parecia um pouco frustrado, mas tentava disfarçar. Aqueles olhares durante o dia começaram a despertar algo diferente em mim. Eu sabia que ele estava em boa forma, e o jeito como ele se comportava, me devorando com os olhos, cheio de energia, fez com que eu começasse a ver ele de uma maneira diferente. E claro, não podia ignorar o fato de que ele parecia estar com fome e muita vontade de pegar alguém, o que me fez pensar em fazer uma brincadeira. Foi então que, brincando, eu perguntei se ele queria uma massagem por fora, já que no pagamento esse serviço não fazia parte. Ele, bobinho que não é, aceitou na hora. Então comecei a massagear seu corpo, enquanto estava deitado no sofá. Ele disfarçava, mas quando eu não estava olhando percebia que me devorava com os olhos. Na verdade, faltava pouco para o coroa perder a cabeça e me agarrar. Foi quando então a sua ferramenta começou a dar sinais de vida. Ele tentava disfarçar dobrando a perna, mas eu brigava com ele, dizendo que precisava manter as pernas esticadas e ficar relaxado para a massagem fazer efeito. Quando ele não estava olhando, eu que secava com olhos aquele volume, dava vontade de beijar. Quando acabei a massagem, ele saiu rapidinho para o seu quarto. Como sempre, o senhor Aparecido foi descansar. Passados alguns minutos, fiquei esperando-o dormir e fui até lá para levar o remédio, mas, dessa vez, entrei sem bater na porta. Quando entrei, ele estava deitado. Eu tirei tudo e me deitei ao seu lado. De repente ele acordou e se virou para mim, sem entender nada. Falei para ele que aquele dia eu ia ser sua fisioterapeuta e queria ver se ele ia fazer todos os exercícios direitinho. Ainda incrédulo, pedi que me tocasse. Ele não hesitou e, com muita firmeza, deslizou sua mão em todas as direções. Sentindo cada centímetro, eu sabia exatamente o que está fazendo e queria viver aquele momento de prazer. Por muito tempo ele ficou ali, sentindo tudo nas mãos, e vendo que eu estava mais ensopado do que quando cheguei na chuva, viu que era hora de me apresentar a ferramenta, e com ela em mãos, beijei toda. Era um momento incrível. Fiquei surpresa com a sua virilidade. Não imaginava que poderia ser tão bom. Eu estava em êxtase, e vendo que ele também já queria seguir em frente, fui por cima para não forçar muito para ele. Fiz todo o serviço, tudo se encaixou perfeitamente, mas ele queria mais, e pediu para eu virar e colocar atrás também. Confesso que não curtia muito, mas depois daquele dia fiquei viciada. No auge da adrenalina, ele falou que já ia soltar tudo. Eu disse que não precisava tirar, para deixar lá dentro mesmo. E assim fez. Ficamos ali por um tempo ainda, depois fomos tomar banho. Afinal de contas, eu tinha que ajudá-lo nas tarefas, né? Depois daquele dia, continuei trabalhando lá por um tempo ainda, cumprindo minha parte na rotina diária, claro, dando o remedinho na hora certa, e com muitas sessões de fisioterapia. Com o tempo, o senhor Aparecido se recuperou bem da cirurgia, até que meus trabalhos por lá finalmente chegaram ao fim. Quando terminei, olhei para trás e percebi que, embora tivesse sido uma totalmente fora do normal, não me arrependo de nada. Foi intenso e prazeroso, e assim continuo minha rotina, normalmente, torcendo para aparecer um outro senhor Aparecido no caminho. E por hoje é isso.
Mas se clicar no vídeo aqui em cima, você encontra mais histórias como essa. Não esquece de dar um like para ajudar o canal, comentar o que achou e se inscrever para não perder os próximos vídeos.